Oi, irmãos, a paz. Meu nome é Rafael da Mata. Eu sou um dos alunos também do Seminário Servo de Cristo. E eu selecionei algumas músicas para a gente cantar, louvar o Senhor. Espero que vocês conheçam algumas delas. Se não, que a gente possa parar um pouquinho, meditar no Senhor juntos. Amém? Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. É assim que eu sei o que é o amor, é só olhar para a cruz, e é onde eu vejo que o amor faz, pois entregou tudo de si. E é assim que eu sei que me amou primeiro, e é onde eu escolho responder com amor, pois amou tanto o mundo que deu seu filho a nós. Tão incrível o amor que eu respondo ao te amar, pela vida que dás, pela morte
deu seu filho a nós. Tão incrível o amor, eu respondo ao te amar, pela vida que dás, pela morte que enfrentou. Tão incrível o amor, eu respondo ao te amar, Senhor. Aos que estão cansados, tristes e fracos, Cristo em seus braços nos leva ao lar. Vasos quebrados que exalam aroma, são todos que amam a verdade da paz. Que o choro incessante e o coração partido encontrem sentido e descanso em ti. Que o amor resplandeça por sobre o pecado, pois fomos comprados pela graça de Deus. Seja estreita e reta a nossa jornada, que haja misericórdia e paz, que vem de Deus nosso abrigo. Por isso cantamos juntos, misericórdia, graça e paz a todos os seus. Seja estreita e reta nossa jornada, que haja misericórdia e paz, que vem de Deus nosso abrigo. Por isso cantamos juntos, misericórdia, graça e paz, que vem de Deus, misericórdia, graça e paz, que vem de Deus. Olá! Que prazer, que honra
poder falar da parte de Deus com vocês. Eu sou o professor Gilval Gonçalves e tenho a honra de lecionar no Seminário Teológico Servo de Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês Isaías, capítulo 52, a partir do verso 13. Às vezes, nós desconectamos Isaías 53 do que vem antes. E essa perícope, ela começa no capítulo 52, verso 13, e ela é uma música. Ela é uma canção composta por Isaías cerca de 740 anos antes do Senhor Jesus, e ela era conhecida como Cântico do Servo. Olha que bênção. E esse servo é o Senhor Jesus, que veio cumprir com o propósito da Trindade de salvar, de derramar seu sangue precioso por aqueles que o Pai lhe entregou. Bom, até por uma questão de tempo, eu vou lendo o texto, partes do texto, explicando cada parte do texto. A métrica é a seguinte: nós estamos diante de uma música com 5 estrofes. Cada estrofe, ela possui 3 versos, tá bom? Então, a cada 3 versos, nós começamos uma estrofe. E, aliás, antes de começar, eu quero agradecer as orações. Muitos de vocês oraram por mim. Eu quase morri, acometido por Covid, fiquei quase 30 dias entubado. Eu tenho consciência clara de que eu tive minha saúde restaurada pela graça de Deus, claro. Mas a oração de vocês foi um instrumento, de modo que eu sou imensamente grato e eu me sinto de forma honrada, grandemente privilegiado de poder estar aqui com vocês, porque se o morrer é lucro, viver é Cristo, enquanto o Senhor nos dá vida, é muito bom estarmos aqui compartilhando a sua palavra. Bom, a primeira estrofe do Cântico do Servo, nós vamos dar a ela o nome de A Glória, porque o capítulo 52, verso 13, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. A ideia é que, de proceder com prudência, é que o servo, ele teve sucesso, ele obteve sucesso, porque apesar da sua humilhação, no momento da sua encarnação, e é claro que isso é controverso, alguns teólogos não concordam comigo, mas o ponto é que o Senhor, ele demonstra a sua glória quando ele cumpre com o propósito de salvar aqueles que o Pai lhes deu. E é esse o sentido de procederá com prudência. Jesus cumpre com o propósito da Trindade. O texto traz a ideia de exaltado, elevado, muito sublime. O Senhor, ele não foi entronizado a partir de um momento. Na verdade, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, sempre esteve desde toda a eternidade no seu trono de glória e sempre estará ocupando esse lugar. Mas aí o texto continua, verso 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. E aí diz o texto: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. O texto diz: assim causará admiração às nações. Uma possível tradução assim: aspergirá admiração às nações, porque a aspersão no Antigo Testamento, ela simbolizava purificação. E a admiração que o Senhor causou, morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando no terceiro dia, serviu para purificar as nações, purificar pessoas. E nisso, nessa primeira estrofe, nós encontramos quão Deus é glorioso, enviando o seu Filho, o quão o Filho é glorioso, cumprindo o propósito do Pai. A glória
essa primeira estrofe. E aí a segunda estrofe começa no capítulo 53, verso 1. Isaías questiona quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O profeta Isaías, humanamente falando, ele não foi bem sucedido, porque as pessoas não ouviam a sua pregação. E a sua pregação era, olha, vocês precisam entrar no eixo, largar a idolatria, largar a desobediência ao Senhor. Do contrário, o Senhor os levará para o cativeiro babilônico. Judá será destruída, Jerusalém, o templo será destruído, então. Mas os judeus não ouviram. Eles foram exilados. E ele diz, quem creu em nossa pregação, ou a quem foi revelado o braço do Senhor, ou a quem foi revelado a força do Senhor, o poder do Senhor para salvar. E aí o verso 2 continua, nessa estrofe que nós vamos intitular A Humilhação. O verso 2 diz, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. A cena não é de um carvalho poderoso, mas é de um broto vergonhoso surgindo de um pouco de água. Esses brotos vergonhosos ou fracos, eles eram frequentemente considerados incômodos e por isso eles eram cortados. E o texto, então, descreve o Senhor Jesus nessa situação de humilhação. Porque Jesus, ele fazia parte da genealogia real de Davi, mas ele nasceu, ou ele veio ao mundo em circunstâncias, em um ambiente completamente desfavorável. Quando se faz pré-natal, tem todo cuidado, e muitas vezes se escolhe o hospital onde o filho vai nascer, se vai ser parto normal, ou se vai ser cesárea e tal. E Jesus Cristo nasce numa manjedoura, num coxo de porcos, onde animais comiam. José e Maria, quando Maria estava para dar à luz, tiveram dificuldade de encontrar um lugar para que Jesus Cristo nascesse, e ele nasce numa estrebaria. Deus foi humilhado, não querendo por usurpação. O Senhor Jesus foi humilhado, não querendo por usurpação ser igual a Deus. E se na primeira estrofe nós vemos a glória, na segunda nós vemos a humilhação. E aí nós vamos para a terceira estrofe deste cântico, que é a substituição. E existe um jogo de palavras entre a terceira pessoa do singular e a segunda do plural. Olha que interessante. A partir do verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Jesus foi ferido de Deus. E é claro, o Senhor não teve prazer no ferimento em si, mas nos efeitos desse ferimento, que foi a salvação. E continua o texto, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele sofreu, mas era para nós termos sofrido. Ele morreu, mas era para nós termos morrido. O Senhor Jesus, ele nos substitui de forma maravilhosa. E o texto no verso 5 diz que ele foi traspassado, como que tivesse uma lança atravessada em seu corpo. De fato, ele foi curado, maltratado, mas ele nos trouxe a paz. O Cordeiro que nos trouxe a paz. Mas a glória, a humilhação,
e a substituição do Senhor Jesus Cristo morrendo em nosso lugar leva-nos a pensar, ou leva-nos à quarta estrofe dessa música, que é o sofrimento. Aqui, o texto trata sobre a morte e o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Embora ele tenha tido toda uma vida de dor. A partir do verso 7 é dito, ele foi oprimido e humilhado, ele foi afligido pelo Pai. Matando o português, eu diria que Jesus se morreu, porque ele não se matou, mas ele se permitiu morrer. Ele poderia ter descido da cruz do Calvário, mas ele se morreu. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, e continua o texto. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante seus criadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ele foi cortado da terra dos viventes, ou seja, ele morreu. Dignaram-lhe a sepultura com os pedaços, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem deu algum. Fechou em sua boca. E nós vamos para a quinta e última estrofe, a partir do verso 10. E essa estrofe vai falar sobre a vitória do Senhor. Todavia o Senhor agradou-me eu, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E aí continua. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. E aí, você me desculpa, mas é a muitos, não a todos. E aí a gente entra naquilo que é chamada de eleição, de expiação limitada. É claro que todos nós, ou todos aqueles que falham no seu comprometimento com o Senhor, não aceitando como único suficiente Salvador, são responsáveis pelos seus atos. Mas aqueles que são salvos pela graça. E a morte e a ressurreição de Cristo é eficiente para aqueles que se rendem aos pés de Cristo Jesus. Aqueles que creem. E esses são os muitos do texto. E aí o verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Quando havia vitória, quando um povo destruía um outro povo, então se repartia os despojos, os bens, as roupas daquele povo que havia sido conquistado. Na cruz do Calvário, repartiram as vestes de Jesus. Soldados fizeram isso. Mas, na verdade, quem estava repartindo os despojos era Cristo, porque Cristo estava vencendo. A palavra de Isaías para os judeus é que eles precisavam voltar aos caminhos do Senhor. E quando isso aconteceu, eles foram libertos do cativeiro babilônico, mas o maior cativeiro é o cativeiro do pecado. Toda essa situação de exílio aponta para o nosso pecado e para a libertação do inferno que nos é proporcionada através do servo, através do Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado. Nós glorificamos o nosso Cordeiro Pascal, que é o para nos salvar para sempre. Aí,